Apocalipse capítulo de número 19, do versículo 11 ao 21, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E diante dessa leitura, irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento, pedir ao Senhor que Ele continue a falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa bondade, da Tua santa presença, meu Deus, para Te adorar, para bendizer ao Senhor, Deus, para Te adorar em espírito e verdade. E nesta hora, meu Deus, dando continuidade, meu Deus, a esta adoração, ó Deus, nós queremos, pela Sua graça e misericórdia, participar da Tua palavra. Palavra essa que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Que nesta noite, meu Deus, a Tua palavra venha trazer iluminação para o Teu povo. Que nesta noite o Senhor venha falar, Deus, aos corações de cada um de nós aqui presente. Que a Tua igreja seja alimentada, seja edificada para a glória do Teu nome. Porque assim como desce a chuva do céu, se molha a terra e prepara a terra para que dê fruto aquele que semeia, assim a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas prospera para aquilo ao qual o Senhor está enviando, Senhor. E assim, meu Deus, nós te pedimos em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Desde já nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por estarmos mais uma vez aqui, irmãos, para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens que tem por tema o casamento de Cristo e sua igreja. E o tema hoje é o casamento de Cristo e sua igreja, dia de inquestionável vitória. Quem está precisando de vitória aqui? Amém. Pois Deus tem muita vitória para nós, irmãos. Muitas vitórias. A primeira dela é só o fato de você estar aqui hoje é uma grande vitória.
Você venceu muitas barreiras, muitas dificuldades, talvez, para estar aqui hoje. Portanto, você é vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos meditar um pouco aqui, irmãos, sobre esse texto. Porque assim, às vezes a igreja de Cristo, ela na face da terra, ela passa por várias situações que aparentemente ela não vai conseguir vencer. Por exemplo, quando o livro do Apocalipse foi escrito, João, o autor do livro, que foi usado por Deus para escrever o livro, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. É um velhinho de idade avançada, mas ele não tinha lá sua aposentadoria. A aposentadoria de João foi estar preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E automaticamente a igreja, irmãos, ela estava passando por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas perseguições. Os imperadores romanos estavam perseguindo cruelmente a igreja. E eles colocavam o seguinte desafio, que eles queriam ver se realmente aqueles cristãos eles iriam permanecer ou não. Então Nero, um dos imperadores romanos, foi muito usado pelo diabo para perseguir os cristãos. Conseguiu pegar um monte deles, e diz a história que ele colocou piche em cima dessas pessoas e colocou elas penduradas em lanças em volta da cidade de Roma e mandou tocar fogo. E a cidade de noite era iluminada por cristãos que pegavam fogo. Tudo isso, irmãos, por causa da palavra de Deus. Então o livro do Apocalipse, o contexto do livro do Apocalipse é um contexto de perseguição, é um contexto de luta, onde Deus está encorajando a sua igreja, onde Deus está falando com o seu povo, que no final de tudo isso, a palavra final é a palavra de Deus. Que a luta que aquela igreja estava passando, ela iria ser superada. Que as injustiças que estavam sendo sofridas, no final ia prevalecer a justiça de Cristo. É fato indiscutível, irmãos, que o dia do casamento de Cristo com sua igreja será um dia de inquestionável vitória. Jesus Cristo é apresentado aqui como um cavaleiro no Apocalipse, que nunca perdeu uma batalha. A derrota jamais será sua característica, pois Cristo é Senhor invencível. Ele é detentor de suprema autoridade, conforme está escrito. E falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é aquele, irmãos, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Nunca perdeu uma batalha, seja ela mais pequena ou mais grande que for. Desde quando a igreja de Cristo iniciou neste mundo, pela graça e a misericórdia de Deus, Ele tem sustentado essa igreja, Ele tem fortalecido essa igreja, e conosco não é diferente. No livro do Apocalipse, desejando encorajar a igreja para alcançar a vitória, Jesus ele fala várias promessas para o seu povo. Por exemplo, em Apocalipse 2, versículo 7, ele fala assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 11, ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 17, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17, versículo 28, ele diz assim: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja Deus. Apocalipse 3, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. E Apocalipse 3, 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Louvado seja Deus. Jesus Cristo passou por todo tipo de luta, irmãos, mas Ele venceu. Ele está ao mesmo tempo aqui entre nós, mas também está sentado à direita do trono de Deus, porque Ele venceu todas as lutas, todas as batalhas. Quando o Senhor falava isso, Ele falava para as igrejas, para encorajar as igrejas. E se Ele diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, é porque a vitória, irmãos, é uma realidade. A vitória não é uma ficção, não é um filme que foi inventado. A vitória, ela existe de fato mesmo. A igreja ela é tanto vitoriosa agora, como ela será vitoriosa no dia de amanhã na vida de Cristo. Portanto, a vitória, vamos meditar aqui em dois temas, dois tópicos. A vitória do noivo será marcada pela pureza de seu julgamento. A Bíblia diz algumas características do noivo desta igreja, que é Jesus Cristo. Ele tem várias características maravilhosas. E quando nós estudamos, nós ficamos maravilhados com aquilo que Jesus é para a sua igreja. O texto no versículo 11 diz assim, que Ele é fiel e verdadeiro. Não seria pouco exagerado afirmar que Ele é fiel às suas promessas e verdadeiro quanto ao seu caráter. Por isso jamais falha em seu julgamento, nenhuma gafe ou injustiça se ouvirá dos seus lábios. Jesus é fiel e justo. Ele é fiel e verdadeiro quanto ao seu julgamento, irmãos. O julgamento de Cristo, ele vai ser marcado pela sua justiça, pela sua pureza. Nós vivemos hoje um mundo onde nós não vemos justiça. O mundo, ele é mau e já está no maligno, diz a palavra de Deus. A injustiça põe as cartas à mesa, e cada vez mais é comum privar o necessitado e o pobre do seu direito. A saúde pública é vítima de rombos bilionários, em razão da ganância de poucos, que já tem muito. Pessoas que infelizmente são tomadas pela ganância, ganham às vezes um excelente salário, mas infelizmente não se contenta com aquilo, e toma do pobre e do necessitado. É por isso que a gente vê infelizmente a saúde pública precisando de coisas básicas como uma maca, mas às vezes não tem no hospital. Um hospital que às vezes precisa de técnico de raio-x e às vezes não tem. Por que, irmãos? Porque infelizmente pessoas mal intencionadas roubam o dinheiro do pobre e do necessitado. O dinheiro é esse público que tem que ser usado em benefício de todos, mas infelizmente a injustiça ela está prevalecendo no meio da sociedade. Ainda nós temos a violência física, que é um outro fator que gera preocupação na sociedade. Tira-se a vida por muito pouco. De fato, a vida humana parece ter se tornado coisa banal. Ou seja, quantas pessoas têm morrido, irmãos, por coisas banais? Eu vi na televisão, se eu não estou enganado, foi ontem, um rapaz que matou outro por 30 reais. Tem pessoas que estão tirando a vida do ser humano por questão tola, questão boa, irmãos. Por que isso? Porque a violência física, infelizmente, ela está agindo no meio da sociedade. Tudo isso é a injustiça que está operando no meio da sociedade. Grandes somas de dinheiro público são injetadas em projetos que visam mudar a orientação sexual de nossas crianças, enquanto milhares de novos talentos são enterrados por falta de recursos financeiros. Hoje existem campanhas em prol do homossexualismo, em prol do lesbianismo. Existem campanhas que muitas vezes lutam contra coisas que estão promovendo a injustiça. E infelizmente, no meio de tudo isso, irmãos, a igreja de Cristo ela precisa sobreviver. No meio de tudo isso, a igreja de Cristo ela precisa caminhar, e ela precisa não tirar o foco de Cristo. Ela precisa continuar focada em Cristo, para que ela continue andando na vontade de Deus. Nós vemos injustiças no meio religioso, pessoas que se dizem pastores, mas são lobos vestidos, que pegam o dinheiro do povo, enganam o povo, ensinam falsos ensinos,
e deixa o povo a comer palha em vez de um trigo precioso da palavra de Deus. Doutrinas que têm sido ensinadas, que não estão na palavra de Deus, mas que as pessoas ensinam, porque eles não estão interessados em pregar o que a igreja precisa ouvir. Estão interessados em pregar aquilo que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que simplesmente vai ser oba-oba. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz que a igreja de Cristo, ela precisa ser comprometida com o seu evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Ela diz que essa igreja, ela precisa ser comprometida com o noivo, porque o noivo vai voltar para buscar a sua igreja. E aquilo que os ímpios estão fazendo, em Provérbios 24, 19 em diante, a Bíblia diz assim, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme ao Senhor, e não te entremetas com os que gozam de mudanças, porque de repente se levantará a sua calamidade, a ruína deles, quem a conhecerá? A Bíblia diz e dá certeza para nós, que o futuro dos ímpios é a destruição eterna, irmãos, é a perdição eterna. Quantas pessoas estão vivendo aí uma vida contrária à palavra de Deus, hoje aparentemente sorri e zomba daquele que serve a Cristo, daquele que muitas vezes derrama lágrimas para obedecer a palavra do Senhor, e acha que ele está certo em zombar do cristão, mas infelizmente no final o seu futuro será triste, porque a palavra final, irmãos, é a Cristo que vai dar para a sua igreja. A palavra final, ela vem do Senhor, e a esperança da igreja não é aqui. A esperança da igreja, ela é futura, irmãos. É quando o Senhor Jesus voltar. Nós passamos por lutas aqui, por batalhas sim, mas o Senhor também está conosco agora e nos faz vencedores. Mas lá no final, Jesus Cristo vai vir buscar um povo, irmãos, que pela sua graça e misericórdia não decidiu se contaminar com este mundo, mas foi transformado pela renovação do seu entendimento na luz da palavra de Deus. Um povo que passava por luta, por dificuldades, mas não entregou os pontos, continuou caminhando mesmo chorando, mas continuava caminhando na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 19 que nós lemos, ele é colocado como aquele que tudo prescruta, no versículo 12, pois seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz o seguinte, que nada ficará oculto diante do seu profundo julgamento. Ele vai julgar suas palavras, obras e segredos do coração. Aqueles que escaparam do juízo dos homens jamais escaparão do juízo do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que camuflaram, que roubaram, que enganaram diante do juízo dos homens, diante do juízo de Deus, não irão escapar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o vencedor supremo. Na sua cabeça há diademas. Ele tem na sua cabeça a coroa do vencedor e de conquistador. Quando ele entrou em Jerusalém, ele cavalgou num jumentinho. Ele encontrou como servo, mas agora ele cavalga num cavalo branco. Ele tem na sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua suprema vitória. Louvado seja Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou como um jumento emprestado, como um servo humilde, mas agora, irmãos, ele vem sobre as nuvens dos céus, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para buscar a sua igreja. Ele é o insondável, ele é insondável em seu ser. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. É por isso que a Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, irmãos. Porque Jesus Cristo, ele é insondável em seu ser. Quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais buscamos a ele, mais nós conhecemos dele e mais precisamos conhecer a cada dia. Glória a Deus. A Bíblia diz também que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra.
Jesus é o grande juiz de toda a terra. Ele é o amado da igreja e o vingador dos seus inimigos, no versículo 13 ao 15. Seu manto está manchado de sangue, não é o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele vem para o julgamento, ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para recolher os eleitos na ceifa e pisar os ímpios como no lagar. Ele vem para julgar as nações, irmãos. Aquele que zombava, aquele que escarnecia do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja, naquele grande dia, infelizmente, se ele não se arrepender, ele vai se lamentar, irmãos, porque aquele grande dia vai ser tarde. A Bíblia diz também que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus o exaltou sobremaneira, deu o nome que está acima de todo nome. Diante dele todo joelho deve se dobrar. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra, os ímpios, os exércitos são acompanhantes do noivo, o Rei dos reis. O rei virá em glória, ao clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Cristo descerá do céu, todo olho verá. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. O rei virá com o seu séquito, os anjos e os gemidos. Ele vai ressuscitar. Um exército de anjos descerá com Cristo. Os salvos que estiverem na glória, que estiverem sepultados, irão ressuscitar. Ele vai mandar os seus anjos para recolher todos os seus escolhidos em todos os cantos da terra. Todos aqueles que morreram em todos os tempos vão ouvir a voz do Senhor e vão se levantar da sepultura. E quando se levantarem, os anjos de Cristo descerão, pegarão esses cristãos e levarão para o céu, para se encontrar com o Senhor Jesus, para celebrar a sua vitória. Todos como vencedores, montados em cavalos brancos, todos com vestiduras brancas. Outrora a nossa justiça era como trapos de imundícia, mas agora vamos vestir vestiduras brancas. Somos justos e vencedores por aquele que é vencedor. Somos justos e vencedores por aquele que é o Rei dos reis. Louvado seja Deus. Qual é a sua luta que você está enfrentando, irmão? Qual é a sua batalha que você está enfrentando? O Senhor Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A sua luta, a sua angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua luta pode durar anos, mas esses anos diante da presença de Jesus, quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, o que será? O que será anos da presença dEle de luta, comparado com a vitória que Ele tem para a sua igreja? Será, irmãos, nada. Será simples demais. Portanto, a palavra de Deus para nós é que nós possamos continuar na presença de Cristo. Ele fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera, igreja. Persevera na presença de Deus. Coloca as suas lutas, suas dificuldades diante dEle, porque Ele voltará para buscar a sua vida. Ele voltará para enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Ele voltará, irmãos, para dar uma vitória que nunca mais passará para a sua igreja. Louvado seja Deus. Segundo tópico: a vitória do noivo será marcada pela humilhação de seus oponentes. O dia da volta de Cristo é a certeza de que os ímpios receberão o que merecem, infelizmente. Isso, porém, não é tudo, irmãos. Haverá grande humilhação para aqueles que se levantarem contra o noivo todo-poderoso. O opróbrio cairá sobre os seus rostos. João deixa claro que os adversários do mestre se juntarão no intuito de derrotá-lo. Mas a Bíblia diz bem claro, irmãos, em Apocalipse 19:19: vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Hoje, irmão, os poderes espirituais da maldade estão reunidos. A tríade da maldade está reunida contra a igreja de Cristo e contra o Senhor Jesus, para batalhar contra essa igreja, para lutar contra essa igreja, porque o diabo sabe que para ele não tem mais jeito.
Ele sabe que ele já está perdido, que ele já está condenado. Os anjos, os inimigos de Deus, que eram anjos, que hoje são demônios, estão condenados. Mas para mim e para você, irmãos, a palavra de Deus diz que a cada dia há esperança. Para mim e para você, a palavra diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Para mim e para você, a graça do Senhor está à nossa disposição. Louvado seja Deus. 2 Pedro 3,7, a Bíblia diz: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8: então será revelado este ínico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Malaquias 3, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavadeiros. Irmãos, quando Jesus voltar na sua glória, o inimigo de Deus, os ímpios, infelizmente por rejeitarem, por desprezarem a palavra de Deus, a vontade de Deus, eles vão perecer diante da glória do Senhor. Eles vão perecer diante do resplendor da glória de Cristo. Porque o Senhor Jesus voltará para buscar, irmãos, a sua igreja. Ele não vai voltar para buscar aquela pessoa que não teve compromisso com Ele, aquela pessoa que ouviu a palavra, mas brincou de servir a Deus, aquela pessoa que ouviu 20, 30 vezes a palavra de Deus, mas não deu ouvidos, continuou com a sua casa na areia. Mas vai haver o dia que o Senhor Jesus voltará, irmãos, e infelizmente essa pessoa vai ter que responder pelos seus atos. Porque se ela vai estar fora do céu, se um dia algum de nós estivermos fora do céu, não vai ser culpa de Jesus, a culpa será nossa. Porque infelizmente foi eu que me descuidei, fui eu que não me dediquei, fui eu que não busquei, fui eu que deixei as coisas serem levadas ao léu. A palavra de Deus ainda nos diz que os inimigos de Deus serão derrotados. Apocalipse 19, 20: a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A palavra de Deus nos diz bem claro, irmãos, que o diabo, a besta, o falso profeta, a tríade da maldade, vai ser lançada no lago de fogo. Quantas pessoas estão brincando de servir a Deus, estão enganando o povo. Nós estivemos agora em Casa Verde, eu estive conversando com o irmão, e ele foi convidado para ir num culto, e ele falou que quando chegou no culto de uma igreja aí de repente o pastor, que se dizia pastor, que estava lá, perguntou assim: quem é que escuta funk aqui? Aí algumas pessoas falou que escutava funk, levantou a mão. Aí ele falou assim: por favor, quero que vocês venham aqui à frente. Aí ele pegou um celular de uma das pessoas que estava lá, passou na frente da garota, a garota caiu. Aí daqui a pouco passou a mão por cima dos outros, caiu, assoprava, eles caíam e caiu, 15 pessoas. Aí daqui a pouco ele foi chamando outras pessoas e só derrubando as pessoas, só derrubando. Aí o irmão me perguntou: o que você acha disso, pastor? Eu falei: o que eu acho disso, irmão? Eu acho disso aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nos últimos dias se manifestaria no meio do povo falsos profetas, enganadores, que fariam sinais no meio do povo, que se possível enganaria até os escolhidos de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Eu falei para ele: isso é demônio, cara. Aí ele falou assim: é verdade, chegou uma hora que eu estava ali, eu não me senti bem. Ele falou assim: de 100% que foi falado por aquele rapaz lá, 90% ele falava do diabo e deixou Jesus de lado. Aonde foi colocada a palavra de Deus, aonde foi entronizado Jesus, irmãos? Sabe o que é isso, irmãos? É o que a Bíblia diz:
É os últimos dias que nós estamos vivendo sobre a face da terra. E se nós quisermos, pela graça e a misericórdia de Deus, estarmos preparados para esse grande dia, irmãos, como igreja do Senhor, precisamos nos dedicar mais. Como igreja do Senhor, precisamos fazer da Bíblia o nosso livro de cabeceira. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos examinar as Escrituras. Aquilo que é pregado aqui, irmãos, tudo deve ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Tudo deve ser examinado. Não é porque o pastor está falando, o presbítero, o diácono, não. Tem que ser examinado, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque o que vale não é o que o pastor fala, o que o diácono fala, o que o irmão fala. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 6, a palavra nos diz assim, irmãos, já estou terminando. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Ele durante 1000 anos. Jesus, Ele quer, irmãos, que nós estejamos fazendo parte desta primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição vai ser para os ímpios, vai ser para aqueles que desprezaram a palavra de Deus. E Jesus Cristo não quer que eu e você tenhamos lugar na segunda ressurreição, somente na primeira ressurreição. Para nós terminarmos, eu gostaria de ler uma ilustração que eu peguei no livro de um escritor. Ele disse o seguinte: quando eu tinha 11 anos, meu pai foi levado ao Madison sanitário para uma cirurgia de emergência no hospital. Mamãe foi com ele, deixando minha irmã e eu para cuidar da casa. Antes de partir, ela nos disse que a nossa prima, por nome May, nos estaria visitando em determinado dia e que deveríamos hospedá-la. Também enfatizou o fato de que deveríamos manter a casa limpa e asseada quando a nossa prima chegasse. Marcamos a data no calendário e prometemos à mamãe que manteríamos a casa em ordem. Chegou o dia e a nossa casa estava impecavelmente limpa, mas a prima não veio. Pensamos que ela chegaria no dia seguinte, de sorte que outra vez preparamos tudo para ela, mas de novo ela não veio. Depois disso gastamos muito pouco tempo com a casa. Quando ela finalmente chegou por volta das 12 horas do 5º dia, tínhamos desistido de esperá-la. Nossa casa estava no caos, camas desarmadas, louça não lavada, assoalhos não varridos. Mabel e eu ficamos terrivelmente envergonhados. Corremos apressadamente de um lado para o outro, a fim de pôr as coisas em ordem o mais rápido possível. Mas estávamos atrasados demais. O olho de águia de nossa prima tinha visto a sujeira, e May contou à mamãe quão preguiçosos e desleixados nós éramos. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos. Essas duas pessoas aqui, eles estavam esperando a sua prima chegar, e arrumaram a casa esperando que ela viria no dia, mas um dia ela não veio. No outro dia seguinte pensaram que ela viria naquele dia, arrumaram de novo a casa bem arrumadinho, mas ela não veio. Aí descuidaram da casa e deixaram a casa totalmente bagunçada. No 5º dia, às 12 horas da tarde, ela apareceu, na hora que eles não esperavam. Resultado, pegou eles de surpresa, com a casa toda bagunçada e despreparados. Eu convido os irmãos a se colocar de pé em nome de Jesus.